Bom dia, povo de Deus. Como vocês estão nesta manhã? Espero encontrá-los bem, com saúde, felizes no Senhor, porque a alegria no Senhor a nossa força é. Como discípulos de Jesus, nós sempre estamos observando as palavras dele nos evangelhos e o que falam a respeito dele, o que vemos ao longo da palavra de Deus. Então, temos aprendido, né? Ele é o varão, é o homem que tem uma estatura que nós queremos caminhar na direção dela. Eu falo estatura espiritual, de conhecimento do Pai, porque queremos ter comunhão com Ele. Então, uma das características de Jesus que nos chama a atenção é a mente de Cristo. Paulo fala da mente de Cristo, ou seja, aqueles que buscam a Deus e têm uma aliança com Jesus Cristo, ao caminhar com Ele, serem influenciados pelo Espírito Santo que receberam quando fizeram essa aliança com Jesus, eles começam a ter a sua mente transformada. Antes a mente humana era voltada para as coisas somente humanas, para os desejos, para os quereres do dia a dia. Mas a partir do momento que o Espírito Santo veio habitar em nós, ele começou a nos fazer estar mais atentos à palavra. Passamos a ter fome e sede da palavra e de aprender com Jesus. E até refletir em meus passos o que faria Jesus. Então eu quero ler com você um texto em que Paulo fala um pouco a respeito disso, da mente de Cristo. E esse é o nosso tema nesta manhã, a mente de Cristo. Diz assim em 1 Coríntios capítulo 2, entretanto falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos dessa era que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa própria glória. Então ele está falando aqui da sabedoria de Deus e de coisas que Deus já tinha definido bem antes do começo das coisas. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se eu tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. Então, nós estamos falando aqui de sabedoria de Deus, e agora ele fala do Espírito Santo, que sonda o Espírito de Deus e conhece a mente de Deus, a mente de Cristo, e que pode nos revelar. Nesse texto ele nos revela, o Espírito Santo nos revela. Por isso tanto se fala da importância da comunhão com o Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 14, Jesus falou que rogaria ao Pai para que enviasse o Consolador, o Conselheiro, e ele nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de todas as coisas. No capítulo 16 de João, ele falou que era vantajoso para nós que o Espírito Santo viesse, mas para que ele viesse, Jesus teria que voltar ao Pai. E assim, ele nos incentivou a nos relacionarmos com o Espírito Santo que veio habitar em mim e você quando tivemos uma aliança com Jesus. Esse Espírito Santo que nos mostra qual que é a sabedoria de Deus, então não a sabedoria humana, a sabedoria de Deus, esse Espírito Santo que revela aquilo que olho nenhum viu, que ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhuma imaginou. Então é somente o Espírito Santo de Deus que vai nos conduzindo para nós termos a mente de Cristo. Lembre-se que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando o pecado entrou, ele corrompeu essa semelhança. Então Jesus foi enviado, depois do Espírito Santo, para restaurar essa semelhança a cada dia através do processo de santificação. Cada dia, caminhando com o Espírito Santo, nós vamos ficando mais semelhantes a Jesus em ações, em reações, em pensamentos e na nossa forma de pensar. O texto segue dizendo: o Espírito sonda as coisas, todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus.
Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Veja só, existe a questão do Espírito do mundo, as pessoas que são levadas, ensinadas, conduzidas pelo Espírito do mundo, e nós sabemos que o príncipe dessa era é Satanás, então as pessoas estão debaixo dessa influência, debaixo dessa atmosfera. Mas nós que servimos a Deus, estamos debaixo da influência do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, que nos conduz e nos mostra os pensamentos e a vontade do Pai. Aí ele segue dizendo, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois a quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Por isso, Paulo insistia nesse texto que se você tem uma aliança com Jesus, se você guarda os mandamentos do Senhor, você está obtendo a cada dia a sabedoria de Deus, e o Espírito de Deus que habita em você vai conduzi-lo, vai ensiná-lo, para que você se torne cada dia mais semelhante a Jesus e conheça a mente de Cristo. Então Paulo aqui afirma, nós temos a mente de Cristo. Então eu e você temos a mente de Cristo, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e porque as suas palavras são guardadas no nosso coração, as quais nós procuramos viver. Nós que amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos, somos morada de Deus. Portanto, temos a mente de Cristo. E o que isso significa na prática? Que você, no seu dia a dia, vai ter em mente a necessidade de conhecer a Deus e torná-lo conhecido, de conhecer a sua palavra e viver a sua palavra, e de ver na prática o que você precisa mudar para ser cada dia mais parecido com Jesus. Veja, ter a mente de Cristo nos chama a atenção. Jesus disse, o que eu vejo meu Pai fazendo, eu faço. A mente de Cristo era isso. Ou seja, se você está adquirindo a cada dia, por influência do Espírito Santo, a mente de Cristo, a cada dia você vai querer agir como Ele. A cada dia você vai querer discernir os pensamentos de Deus, discernir o que é agradável a Deus, para viver de forma agradável a Deus. Meu amado, minha amada, você que ama Jesus, siga seus passos, siga suas palavras. Deixe o Espírito Santo ir te conduzindo nessa caminhada, nos caminhos de Cristo, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por meu intermédio. Então, na nossa jornada terrena, nós buscamos a sabedoria de Deus, nós buscamos ser tomados e conduzidos pelo Espírito de Deus, porque Ele tem nos dado a mente de Cristo. E nesse sentido, desenvolva a mente de Cristo, os pensamentos de Jesus, viva como Ele viveu, e que Deus te abençoe e te conduza. Tenha essa comunhão com o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo através de salmos, hinos e cante de adoração. Adore ao Senhor, louve ao Senhor, bendiga o seu santo nome, viva para Ele, ame seus irmãos e ame a Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê um excelente dia e não esqueça, nós temos a mente de Cristo.